Pronto. Bom dia, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos começar o estudo dos recursos em espécie. Nossa última aula, nós falamos sobre a teoria geral dos recursos, entendemos os elementos essenciais que formam a estrutura geral da teoria geral dos recursos. E a partir da aula de hoje, a gente vai conversar. Deixa eu repartir. Vou compartilhar de novo aqui. Certo? Já vou mudar aqui o slide. Só um minutinho. Como é que está agora o slide? Tá tranquilo agora? Tá beleza? Conseguimos ver. Não está ficando mais, não. Tá ótimo. Obrigado, Vitor. Então, nós hoje vamos começar o estudo. Esse estudo, como eu disse a vocês na aula passada, vai avançar aí ao mês de maio, dos recursos em espécie. Nós vamos entender como é que cada um desses recursos em espécie funciona. Alguns deles nós vamos ver numa única aula, como é o caso de hoje. Outros a gente vai ver em mais de uma aula. Por exemplo, na semana que vem, nas duas aulas da semana que vem, a gente vai falar sobre apelação. Então, vai depender sempre da característica própria do recurso. Na aula de hoje, nós vamos falar do recurso em sentido estrito, aquilo que na prática a gente usa a sigla RESE, né? É muito comum, do ponto de vista prático, ninguém fala recurso em sentido estrito. Eu falo em RESE, acaba sendo mais fácil. E nós vamos entender hoje a relação desse recurso em sentido estrito com o agravo de execução. Como é que eles se relacionam, qual é o alcance de cada um desses recursos. Né? Então, a gente vai ter aí que trabalhar dentro dessa lógica. Vamos aqui para as informações gerais sobre o recurso em sentido estrito. Ele é um recurso cuja origem é bem remota, quando eu digo bem remota, já no Código de Processo Penal Imperial, lá na década de 1830, Aline, nós já encontrávamos o recurso em sentido estrito. Então, desde a formação do processo penal imperial, lá no comecinho da década de 1830, Luísio, tanto existia no Código a previsão do recurso em sentido estrito, como existia a previsão do recurso que nós vamos estudar na próxima semana, que é o recurso de apelação. E havia mais ou menos a ideia de que o recurso de apelação seria um recurso mais amplo e o recurso em sentido estrito mais específico, daí o nome, né? Então, quando ele fala em recurso em sentido estrito, é porque ele quer que a gente tenha uma visão mais específica desse recurso. Ele é exclusivo do processo penal, ele só tem utilização no processo penal, daí porque não ajuda em nada nós compararmos, né, nós tentarmos comparar com a estrutura do agravo do processo civil. Tem muita gente que faz essa comparação, porque pega o quê? A apelação civil, a apelação criminal, aí eu teria o agravo de instrumento do processo civil e o recurso em sentido estrito no processo penal, e aí haveria aqui a comparação. Essa comparação não tem sentido, não ajuda, porque a gente vai perceber, Paloma, que há mais diferenças do que semelhanças. Eu tenho mais pontos de diferença do que pontos de semelhança. Porque as hipóteses de cabimento são diferentes, os prazos são diferentes, o procedimento é diferente, até o juízo onde eu apresento é diferente. Então, não adianta nada nós compararmos o agravo de instrumento com o recurso em sentido estrito, porque são lógicas completamente distintas. E isso aqui que está em negrito é o ponto mais importante da nossa aula. O que eu quero, ao final da aula, é que nós tenhamos entendido bem essa frase. Todas as hipóteses de cabimento estão no artigo 581, mas nem todas as hipóteses desse artigo ainda admitem o RESE. Ou seja, o artigo 581, ele é um artigo importantíssimo, porque ele traz um rol ali taxativo, um rol absolutamente limitador das hipóteses de cabimento
do recurso sem sentido estrito, ou seja, que decisões serão recorridas por esse recurso. Vou ao artigo 581 e lá encontro um rol, repito, taxativo, limitador, um rol que é limitado e expressamente definido. Porém, como a gente vai ver no próximo slide, em 1984, com a criação do recurso de agravo de execução lá na Lei de Execução Penal, algumas hipóteses do artigo 581 foram tacitamente revogadas. Aí está o problema. Não houve uma revogação expressa, houve uma revogação tácita, quando em 1984 foi criado, Aloysio, um novo recurso. Então, veja só, Gabriela, até 1984, para que eu utilizasse o recurso em sentido estrito, o raciocínio ele era relativamente simples. Eu identificava a decisão que eu queria recorrer, ia lá para o artigo 581, se ela estivesse listada, indicada ali no artigo 581, caberia o rese. Se ela não estivesse, não caberia. Era uma coisa muito simples. Em 84, deixa eu avançar aqui já o slide, com um conjunto de alterações que nós tivemos, sobretudo a criação da Lei de Execução Penal, isso mudou um pouco. Então, veja só, a década de 1980, do século passado, foi muito efervescente, foi muito intensa no que diz respeito às mudanças na legislação penal. Por exemplo, naquele momento, se aprovou a alteração da parte geral do Código Penal. O Código Penal, na sua parte geral, que tem 120 artigos, ele sofreu uma alteração de mais de 100 artigos, uma alteração muito significativa aí na parte geral do Código Penal. E havia um projeto esse que não vingou, de revogar o recurso em sentido estrito, ou seja, nós tiraríamos integralmente o recurso em sentido estrito, apagaríamos o recurso em sentido estrito, deletaríamos esse recurso, e no lugar dele, nós colocaríamos ali o recurso de agravo. Então, o projeto que existia era esse. Nós iríamos retirar do Código de Processo Penal o recurso em sentido estrito e, no lugar dele, substituir pelo agravo. A ideia era uniformizar a linguagem com o processo civil. Isso não aconteceu. Tanto não aconteceu que agora, abril de 2021, eu estou ensinando para vocês aqui o recurso em sentido estrito. Porém, com a criação da Lei de Execução... Não, só um minuto, Vitor. Vitor, eu vou lhe pedir sempre, a você e todos, quando for perguntar, levanta a mãozinha, porque aí às vezes eu estou no meio do raciocínio e eu não consigo te ouvir como eu gostaria. Levanta a mãozinha que assim que eu puder eu te ouço. Então, veja, a Lei de Execução Penal foi criada em 84, veja, ela é criada no mesmo contexto aqui da parte geral, né, do Código Penal, e ela cria o recurso de agravo de execução. Então, qual era a ideia? Retiraríamos o rese do Código de Processo Penal, no lugar dele encaixaríamos ali o agravo. E na Lei de Execução Penal criaríamos o agravo, ou seja, haveria uma uniformidade de linguagem. Isso não acontece. Nós não criamos o agravo no Código de Processo Penal, insisto, tanto é que estamos hoje, em 2021, ainda estudando o recurso em sentido estrito, mas criamos o agravo na Lei de Execução Penal. E o que aconteceu? Como a hipótese de cabimento do agravo ela é muito aberta, muito ampla, muito genérica, veja o que nos diz aqui o artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Das decisões tomadas pelo juiz, quando ele fala aqui em juiz, nós vamos traduzir como juiz da execução penal, já que toda a lei trata de execução penal. Então, ele vai dizer, olha, das decisões tomadas pelo juiz, caberá agravo. Então, como ele trouxe aqui uma redação muito ampla, foi o que aconteceu, tá? Lá no artigo 581,
nós temos a previsão de algumas hipóteses, de algumas decisões, que são decisões tomadas durante a execução penal. É por isso que eu posso afirmar a vocês que o recurso de agravo de execução tacitamente revoga alguns dispositivos do artigo 581. E aí, como é que nós vamos ter que harmonizar isso? Daqui a pouco eu vou só ouvir a dúvida do Vitor. Diga, Vitor, pode perguntar aqui. Então, a maior parte dos treinadores da década de 80 cometeu o mesmo erro que eu cometi quando eu achava que eu podia aplicar algumas partes do CPC no próprio CPP? Mas de certa forma, sim. De certa forma, havia ali um desejo do legislador, não vamos falar de doutrinador, mas do próprio legislador, de uniformizar as linguagens. Então, o legislador queria ali, de alguma maneira, uniformizar a linguagem para que o CPC e o CPP, né, trabalhassem muito fortemente, né? Isso há uma lógica, voltando à aula anterior, naquela sua dúvida, porque a gente não pode perder de vista que os dois estão sempre vinculados, né, são derivados da teoria geral do processo. Mas buscava-se, naquele momento, ter uma proximidade maior, que não aconteceu. Cada um continuou tendo suas estruturas próprias. Tá? Então, a gente vai ter que entender que o artigo 197 da Lei de Execução Penal revoga tacitamente alguns dispositivos do artigo 581. Porém, e aí eu já pego aqui a dúvida do Raul, nós temos um problema. Qual é o problema, Raul? Alguns incisos do artigo 581 são incisos em que eu vou bater o olho, eu bato o olho e muito facilmente eu percebo que eu estou no ambiente da execução penal. Só que outros incisos são incisos em que eu tenho decisões que, do ponto de vista abstrato, ou seja, sem que eu vá para o processo em si, aquela decisão pode ser tomada durante o desenvolvimento da ação penal ou pode ser tomada durante a execução penal. Então, a pergunta é muito interessante, Raul, porque você está me dizendo o seguinte, em outras palavras: Rafael, não complique tanto, me diga quais são os incisos aqui do artigo 581 que eu posso riscar, porque eles foram revogados pelo artigo 197 da Lei de Execução Penal, que criou o agravo. Isso vale para alguns deles. Alguns deles, de fato, foram revogados e acabou. Mas existem alguns incisos do 581 que não foram revogados. Ora, eu vou usar o rese, ora, eu vou usar o agravo de execução na mesma decisão. Por isso que eu quero que vocês entendam essa lógica aqui. Ó. Isso aqui é o mais importante da aula. Esse slide é o slide mais importante da nossa aula. Para nós identificarmos se nós vamos utilizar o recurso em sentido estrito ou não, nós precisamos fazer, Camila, duas perguntas em sequência. A primeira pergunta, meu querido Aloysio, é saber se aquela decisão que eu quero recorrer, ela está no artigo 581 ou não. Porque se eu não a localizar no artigo 581, se ela não estiver listada ali no artigo 581, eu esqueço o recurso em sentido estrito. Veja o que eu falei agora há pouco para vocês. É um rol taxativo. Então, se eu quiser recorrer da decisão de impronúncia, por exemplo, ou da decisão que recebe a denúncia, eu vou olhar todos os 25 incisos do artigo 581 e eu não encontrarei aquelas decisões ali. Isso me autoriza a concluir de que esse recurso não é utilizado. Posso utilizar um outro, mas esse não. Então, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é se a decisão que queremos, que desejamos recorrer, está no artigo 581 expressamente. Se a resposta a essa primeira pergunta for não, esqueça o rese. Agora, se a resposta for sim, eu estou identificando, estou lendo aquela decisão no artigo 581, nesse caso, nós temos que fazer uma segunda pergunta. A necessidade de fazer essa segunda pergunta surgiu, repito, em
1984, com a criação do recurso de agravo de execução. Então, qual é a segunda pergunta? Em que fase processual ela foi tomada? Durante a fase de conhecimento, ou seja, antes do trânsito em julgado, ou durante a fase de execução, depois do trânsito em julgado? E por que a gente pode adotar, Fernanda, o critério aqui do trânsito em julgado? Porque vocês sabem daquela última decisão do Supremo, o Supremo foi e voltou várias vezes, mas a última decisão que ele tomou foi no sentido de que eu só posso executar a pena no âmbito do direito processual penal quando houver o trânsito em julgado. Esse é o entendimento atual do Supremo, né? Afastou aquele entendimento que ele tinha adotado em 2016, no sentido de permitir a execução logo após a confirmação em segunda instância. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Nesse pequeno esquema aqui que eu trago sobre o processo, se aquela decisão está listada no artigo 581, ela está inserida, está prevista expressamente no artigo 581, e ela foi tomada antes do trânsito em julgado, ou seja, foi tomada durante a investigação, foi tomada durante a ação penal, aqui incluído todas as fases de recurso, eu vou usar efetivamente o recurso em sentido estrito. Agora, se apesar de escrita no artigo 581, eu perceber que ela foi tomada durante a fase de execução, eu utilizarei o recurso em sentido estrito? Não, eu vou usar o agravo de execução. Então, veja, antes de 84, o meu raciocínio era mais direto. Olhava a decisão, está no 581? Sim, então cabe o rese. Não está, esquecia o rese. Após 84, há a criação de um novo recurso exclusivo para todas as decisões da execução penal, e aí eu preciso reler o artigo 581 do Código de Processo Penal sob outro olhar, um olhar mais crítico. Agora, voltando ao ponto que o Raul me perguntava, por que eu não posso simplesmente pegar aqui o artigo 581 e dizer a vocês, Aline, quais são os incisos que vocês vão riscar? Porque isso vai fazer sentido em alguns. Por exemplo, Aloysio, veja aqui o inciso, só para citar um exemplo, o inciso 12, que conceder, negar ou revogar livramento condicional. O livramento condicional, ele é, Lívia, uma decisão tomada, Sandra, exclusivamente na execução penal. Então, eu posso afirmar para vocês que o inciso 12 foi, de fato, revogado pelo agravo. Toda e qualquer impugnação recursal que eu faça contra uma decisão de livramento condicional, hoje será desafiada pelo agravo de execução. Por quê? Porque não é possível tomar essa decisão antes do início da execução penal. Esse mesmo raciocínio a gente vai ter, por exemplo, para o inciso 17, a decisão que decidir sobre a unificação de penas. Ora, não dá para a gente imaginar unificar penas que não seja durante a execução penal. O réu respondeu a um processo, foi condenado. Respondeu a um processo, foi condenado. Respondeu a outro processo, foi condenado. Só que eu só tenho um réu. O que o juiz da execução faz? Reúne todas essas penas, soma e vai fazer lá todo o planejamento para a execução penal, matéria que vocês vão ver em processo penal 3, que é dedicada só à execução penal. Ariadne, seja bem-vinda, querida. Então, o inciso 17, a exemplo do inciso 12 que eu acabei de mencionar, é um exemplo de revogação. Aqui não há que se falar em rese. Foi revogado, de fato, pelo agravo. Mesmo raciocínio, nós podemos ter para os incisos 19, 20, 21, 22 e 23. Por quê? Porque todos esses incisos, 19, 20, 21,
22 e 23 falam de medidas de segurança. Decretar medida de segurança, impuser medida de segurança, mantiver ou substituir medida de segurança, revogar medida de segurança e deixar de revogar. Essas decisões são decisões que só podem acontecer na execução penal. Então, repito, o inciso 12, o inciso 17 e do inciso 19 ao 23, eu posso afirmar, risquem do rol de hipóteses do RESE, porque eles são hipóteses exclusivamente do recurso de agravo. Porém, qual é o cuidado que nós devemos ter? Há situações, há hipóteses do recurso no sentido estrito, há hipóteses do artigo 581, em que aquela decisão que ali está, quando eu vou para a prática, quando eu vou para dentro de um processo, quando eu vou fazer uma análise casuística, ela pode ser tomada tanto pelo juízo do conhecimento, quanto pelo juízo da execução. Em outras palavras, existem incisos do artigo 581 que não foram completamente revogados, que eu não vou simplesmente riscar. Eu vou fazer uma análise, Fernando, sempre no caso concreto, indagando naquele caso, naquele processo, quem tomou a decisão. Deixa eu trabalhar com 2 exemplos com vocês. Vejam o que nos diz aqui o inciso 8º, que decretar a prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Inciso 9º, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Olha só, imagina comigo que o juiz decretou extinta a punibilidade pela prescrição, ou ele decretou extinta a punibilidade pela morte do agente. A morte do agente pode acontecer durante o inquérito policial, ela pode acontecer durante a ação penal, ela pode acontecer durante a execução penal. Então, esta decisão que declara extinta a punibilidade pela morte do agente, ela pode acontecer em qualquer momento do processo. Ela não está presa, não é uma decisão que eu bato o meu olho e digo, a exemplo daquelas outras que eu listei para vocês, 12, 17, 19 a 23, que eu vou bater o olho e vou saber de que lado desse gráfico, desse esquema aqui eu estou. Não. Então, se aquela decisão que declarou extinta a punibilidade, ela é uma decisão tomada pelo juízo do conhecimento. Imagina que o processo estava correndo, estava no meio da fase de instrução, Thaisa, e o juiz decreta extinta a punibilidade. Como eu estou ainda na fase de conhecimento, não houve trânsito em julgado, se alguém quiser recorrer dessa decisão que declarou extinta a punibilidade, o recurso será o recurso em sentido estrito. Está aí no artigo 581. Agora, se essa decisão que declara extinta a punibilidade é uma decisão tomada pelo juízo da execução penal, aí, mesmo estando no artigo 581, Renata, eu vou usar efetivamente o agravo de execução. Então, por que é que eu prefiro, ao invés de simplesmente mandar vocês riscarem os incisos, eu prefiro que a gente entenda essa lógica? Porque em alguns incisos, Sandra, como aqueles que eu falei, o inciso 12, o inciso 17, do inciso 19 ao 23, realmente são decisões que, apesar de ainda estarem constando no rol do artigo 581, na prática, na vida real, essas decisões só acontecerão durante a execução penal. Então, repito, inciso 12, inciso 17 e do inciso 19 ao 23 são decisões que não tenham como tomar antes do trânsito em julgado. São decisões exclusivamente que eu vou tomar durante a execução penal. Então, estes incisos, eu posso dizer, foram revogados pelo agravo.
nunca vou usar um rese. Mas existem outras hipóteses do artigo 581 que estão com o pé de cada lado. Ou seja, são situações em que eu posso tomar durante a fase, a etapa, o momento processual do conhecimento, são situações que eu posso tomar durante a fase de execução. Um bom exemplo disso que eu estou narrando para vocês, repito, são esses dois incisos aqui, o 8º e o 9º, que falam de decisões extintivas de punibilidade. Então, por exemplo, já caiu no exame de ordem, Aloysio, uma pergunta, há uns anos atrás, que dizia assim: a decisão que declara extinta a punibilidade do processo penal é recorrida através do recurso de. Aí ele tinha lá recurso em sentido estrito, outra opção, agravo de execução, e tinha outras. Essa questão foi anulada, porque não dava para você responder de forma objetiva, porque a situação da extinção de punibilidade, repito, que está aqui nos incisos 8º e 9º, eu só consigo saber qual recurso utilizar indo para a situação prática, indo para o processo. Eu não posso dizer a vocês, risquem os incisos 8º e 9º, porque eu já não uso mais o RES. Posso sim utilizar, repito, dependerá apenas do momento processual em que eu tenho. Por isso que é importante sempre a gente fazer essas duas perguntas. Primeiro, verifica se no artigo 581 está previsto ali aquela decisão no rol do artigo 581, e se a resposta for sim, aí você faz uma outra pergunta, em sequência. Essa decisão foi tomada pelo juízo da execução penal? Foi. Então, na verdade, eu vou usar o agravo de execução. Não, essa decisão foi tomada pelo juízo do conhecimento, durante ainda o desenvolvimento do processo, antes do trânsito em julgado. Então, ela vai ser tomada pelo juízo do conhecimento, logo cabe um recurso em sentido estrito. Pode perguntar, Vitor. Peraí, professor. Tá rápido demais para mim. Deixa eu ver se entendi. Conhecimento é agravo, execução é res. Não, é exatamente o eu não entendi nem sequer os análises dos incisos. Peraí, estão todos anulados? Só tem alguns anulados? Tá rápido. Tá bom, desculpe, Vitor. Vamos voltar. Fica tranquilo, a gente volta aqui. Não tem problema, querido. A gente volta aqui quantas vezes for necessário. Veja, o que acontecia? Vamos voltar. Até 1984, o uso do recurso em sentido estrito era muito fácil. Tá? Por quê? Porque o Código de Processo Penal trazia ali um rol de situações, um conjunto de hipóteses, um conjunto de decisões. Então, para que eu soubesse se poderia ou não utilizar o recurso em sentido estrito, eu olhava a decisão, ia lá para aquela lista do artigo 581 e resolvia a minha vida. Se a minha decisão estivesse ali no artigo 581, caberia recurso em sentido estrito. Se eu não encontrasse a minha decisão, não caberia. Então, a vida era muito fácil até 84. Em 1984, é criado um outro recurso. Um recurso exclusivo na lei de execução penal. Então, o agravo de execução, previsto lá na lei de execução penal, no seu artigo 197, veja, das decisões proferidas pelo juiz, como eu falei agora há pouco, o juiz da execução, caberá recurso de agravo. Então, ele cria um recurso exclusivo para a execução penal. O que se espera, né? O que se espera aqui, Vitor? Que eu fosse lá no Código de Processo Penal e tirasse as hipóteses. Só que o legislador não faz isso. O legislador complica a nossa vida. E aí o que ele faz? Ele mantém aquela mesma estrutura do artigo 581, ele não apagou nenhuma das hipóteses, ou seja, na linguagem jurídica, ele não revoga expressamente nenhuma das hipóteses, e cria um outro recurso que, em alguns momentos, rivaliza, briga com a hipótese do recurso em sentido estrito. Então, como é que eu vou harmonizar as hipóteses do rese e as hipóteses do agravo? Eu vou verificar o seguinte. Primeiro,
eu tenho que verificar se aquela decisão está prevista no artigo 581. Porque se ela não estiver, se você ler todos os incisos ali do artigo 581 e você não encontrar aquela decisão, esqueça o RES. Não é caso de usar o RES. Então, a primeira coisa a fazer sempre é usar aquela decisão, olhar aquela decisão e ir lendo cada um dos incisos lá do 581. Porque se você não encontrar aquela decisão em nenhum deles, esse recurso não vai ser utilizado. Agora, pela confusão que o legislador fez lá em 84, criando o agravo de execução, só olhar o artigo 581 não é suficiente. Nós vamos precisar fazer uma outra pergunta. Esta decisão, eu já a encontrei no 581, ela está escrita lá no 581. A decisão que unificou penas, está escrita aqui, eu estou lendo. Mas isso não é suficiente. Eu preciso fazer agora uma segunda pergunta, uma pergunta complementar. Esta decisão foi tomada pelo juízo do conhecimento ou pelo juízo da execução? Ou seja, em que momento dessa linha do tempo do processo aqui ela foi tomada? Porque se essa decisão foi tomada antes do processo transitar em julgado, aí eu vou usar um recurso em sentido estrito. Ou seja, se eu respondo aqui, ó, conhecimento, se ela foi tomada antes do trânsito em julgado, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Então, conhecimento, ou seja, foi tomada durante o conhecimento, qual é o recurso? Esse. Agora, se eu percebo que aquela decisão, apesar de estar escrita nas hipóteses do recurso em sentido estrito, lá do artigo 581, na verdade, na prática, naquela situação concreta, naquele processo especificamente, foi tomada durante a execução penal, aí você vai usar o agravo de execução. Então, claro, o melhor, o ideal que o legislador poderia ter feito era simplesmente ter revogado. Ter revogado. Agora, como ele não fez isso, eu não posso concluir que toda e qualquer hipótese que esteja lá no 581 ainda admita o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque como houve a criação posterior do agravo de execução, com uma hipótese de cabimento muito delimitada, que é toda e qualquer decisão tomada durante a execução penal, mesmo que aquela decisão esteja escrita no 581, se eu perceber que o juiz que a aprovatou, o juiz que a decidiu, foi o juiz da fase de execução, quando eu já estou executando a pena, quando aquele cara já está preso ali para cumprir pena, o recurso cabível será o recurso de agravo de execução. Tá? Raul, não dá. O Raul me pergunta o seguinte: Rafael, se eu respondo não aqui, eu posso concluir que eu vou usar o agravo de execução? Você pode concluir, Raul, se aquela decisão for tomada durante a execução penal. Veja, o agravo de execução, repito, ele tem uma lógica muito específica. Toda decisão tomada durante a execução penal, esteja prevista no 581 ou não. Tá? Então, sempre eu vou perguntar isso. Está no 581? Está. Mas isso não é garantia, como era antigamente, de ser cabível o rese. Preciso fazer uma segunda e complementar pergunta. Qual é? Em que etapa, em que momento do processo foi tomada? E aí o grande divisor de águas é esse momento aqui, ó, o momento da decisão transitar em julgado. Porque pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a partir daqui que começa a execução penal. Então, o que você precisa saber? Quem tomou aquela decisão na prática? Professor? Pois não, pode perguntar. Professor, então na primeira também tá me escutando direitinho? Tô, pode perguntar.
Então, se tiver a primeira pergunta, se for sim ou não, não é garantia que é reze ou não, né? Não, é apenas a primeira etapa do teu raciocínio. Porque se você responde aqui não, aí você pode excluir o res. Tudo bem. Mas se você responde sim, você ainda vai precisar verificar em que momento do processo aquilo ali foi tomado. E de onde é que vem isso? Insisto, na falta de cuidado do legislador de não organizar melhor as hipóteses de cabimento do 581 depois que ele criou o agravo de execução. Exatamente, Sara. E aí, só para complementar, a Sara diz o seguinte: professor, o RES só é cabível na fase de conhecimento. Pois se for na fase de execução, é outro recurso. E qual é o outro recurso? O recurso de agravo de execução. E de onde é que eu tiro isso, Sara? Do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Esse artigo 197 só um minutinho, Raul. É da Lei de Execução Penal. Então, o que eu quero dizer é estar listado, estar indicado no artigo 581 não é garantia de que a gente continue utilizando o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque o código foi, a lei de execução penal foi criada e ela criou um recurso exclusivo, específico para a fase de execução. Pois não, Raul? Professor, o senhor falou que se eu responder não para a primeira pergunta, vai excluir o RES, né? Isso. Então, quais as outras hipóteses, além do agravo? Se eu excluir a primeira pergunta. Aí, a cada aula, eu vou incorporar no teu repertório outros recursos. Por exemplo, na semana que vem, a gente vai falar sobre apelação. Então, pode ser que não caiba o RES, não caiba o agravo e caiba a apelação nos termos que a gente vai ver na semana que vem. E pode ser, Raul, que não caiba nenhum recurso. Porque, veja, como é que vai ser nosso estudo a partir de hoje? A cada aula, eu vou trazendo para vocês novos recursos e novas hipóteses de cabimento. Então, quando eu digo que não cabe o recurso em sentido estrito e não cabe o agravo de execução, pode caber um recurso de apelação. Mas eu não tenho como te dizer hoje, Raul, por quê? Porque a cada aula a gente vai incorporando. E, principalmente, há decisões em que não cabe nenhum recurso. Eu não tenho como utilizar. Então, é por isso que a tua pergunta é muito interessante, para a gente combinar aqui uma coisa. Vamos incorporando, o que a gente está fazendo aqui é um estudo progressivo, em que cada dia a gente coloca um tijolo aqui no muro. O tijolo de hoje é entender em que situações a gente usa o recurso em sentido estrito, em que situações a gente usa o agravo de execução. Próxima semana a gente vai colocar um outro tijolo, as situações da apelação. Depois a gente vai avançar para outros recursos, tá? Pode perguntar, Vitor. Professor, então, só pergunta. Agora que eu entendi que se for fase de conhecimento é RES, se for de execução é agravo. Aí como é que fica a análise desses incisos? Alguns desses incisos que estavam antes, que podia ser usado pelo RES, agora vão para agravo? Alguns, não todos. Alguns, exatamente. Aí, por exemplo, olha só, Vitor, tem alguns que você vai bater o olho e você vai dizer, poxa, isso aqui só pode ser uma decisão tomada na execução penal. Um bom exemplo é esse aqui, ó, o inciso 17. Decidir sobre unificação de penas. Ora, unificar pena pressupõe que eu já tive a condenação, ela já transitou em julgado e que já houve, portanto, o início da fase de execução. Então, esse inciso 17 aqui, a exemplo daqueles outros que eu falei para vocês, o 12 e do 19 ao 23, esses eu estou afirmando. Só caberá agravo de execução. Eles foram realmente revogados. Agora, existem situações, Vitor, que você vai precisar analisar no caso concreto. Esses aqui, ó, o inciso 8º e o inciso 9º, são bons exemplos disso, porque eles falam em decisão extinta da punibilidade, de extinção da punibilidade. Então, veja, se o réu morreu durante a instrução processual, durante a fase de conhecimento, e o juiz do conhecimento declara que ele morreu e, portanto, houve a extinção de punibilidade, se alguém quiser dessa decisão do juiz recorrer, vai usar o recurso em sentido estrito, com base em que? Aqui, ó, no inciso 8º
do artigo 581. Agora, se essa decisão que reconhece a extinção de punibilidade foi tomada pelo juízo da execução, eu não utilizo o recurso em sentido estrito, vou utilizar o agravo de execução lá do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Tá? Entendi agora, entendi a análise. Perfeito. Raul, pode perguntar e daqui a pouco eu respondo a pergunta da Sara. Coloquei no chat, professor. Raul pergunta o seguinte: essas duas perguntas valem para todos os recursos? Veja, valem para esses que nós estamos estudando. Então, eu vou aproveitar até para responder a pergunta da Sara de uma forma mais clara. Tá? Veja só. O legislador usou duas lógicas diferentes. Quando ele foi indicar as hipóteses em que eu vou usar o recurso em sentido estrito, ele disse, olha, usa nessa decisão, nessa decisão, nessa decisão. Então, veja só, o que ele diz aqui? Ó, caberá recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia, da decisão que concluir pela incompetência, da decisão que julgar procedente as exceções, da decisão que pronunciar. Ele saiu, Sara e Raul, listando um por um. Quando ele foi imaginar as hipóteses de utilização do agravo de execução, ele usou uma outra técnica, um outro raciocínio. Ele, ao invés de listar uma por uma, ele deu uma previsão geral. Todas as decisões tomadas na execução penal. É por isso que há esse conflito. Então, essa pergunta aqui, veja, Sara, ela é importante para que eu saiba se eu posso usar o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque o uso do agravo de execução, leiam aqui, é mais fácil. O agravo de execução eu vou utilizar sempre que eu quiser recorrer de qualquer decisão tomada pelo juízo da execução penal. A decisão que decidir pela progressão de regime lá na execução penal, que indeferir o pedido de progressão de regime, a decisão que declarar extinta a punibilidade no âmbito da execução penal, a decisão que considerar que aquele juízo não é competente. Tudo que o juiz da execução tomar de decisão, se eu quiser recorrer, eu vou recorrer através do agravo de execução. Simples assim. Simples assim. Foi decisão do juízo da execução? Foi. Qual é o recurso? Agravo de execução. Fundamento, artigo 197 da Lei de Execução Penal. Qual foi o problema? É que lá no artigo 581, o legislador esqueceu de tirar algumas decisões que lá estavam. E por que ele esqueceu? Porque a ideia original era tirar o artigo 581 todo. Tá? E aí você matou a charada, Sarinha. É exatamente isso. Ou seja, se estiver no artigo 581 e eu perceber que essa decisão foi tomada durante a fase de conhecimento, uso o res. Simples assim. Se estiver no artigo 581, mas eu perceber que ela foi tomada durante a execução penal, aí eu vou usar o agravo de execução. Por quê? Porque toda decisão tomada pelo juízo da execução é atacada pelo recurso de agravo de execução. Ficou mais claro agora? Rapaz, deu uma dificuldade, mas acho que eu pude entender tudo agora. O que nos falta? A parte mais fácil do recurso, que é entender o procedimento. É muito simples mesmo. Veja, eu vou recorrer dessa decisão aqui. Eu tenho 5 dias para, no juízo ACO, no juízo de primeiro grau, apresentar o meu recurso. É uma petiçãozinha simples, dizendo, juiz, estou recorrendo com base no artigo 581. Depois desse prazo de 5 dias, eu tenho 2 dias para também no juízo de primeiro grau apresentar uma outra petição,
que são as razões. As razões é a petição onde eu vou explicar os motivos pelos quais eu quero reformar aquela decisão. Então, nessa petiçãozinha aqui simples de 5 dias, eu estou dizendo, olha, quero recorrer. Nas razões que eu vou protocolar, eu vou apresentar ainda no primeiro grau, eu vou explicar os motivos pelos quais eu quero recorrer. E por último, a outra parte vai ter a possibilidade de apresentar as suas contra-razões. Tudo isso é apresentado no primeiro grau. Eu protocolo primeiro uma petição dizendo, juiz, estou recorrendo. Aí o juiz diz, beleza, agora você tem 2 dias para me apresentar as suas razões. Ou seja, uma petição com os motivos pelos quais eu quero efetivamente ver mudada aquela decisão. E depois, pelo princípio do contraditório, por óbvio, eu vou ouvir a outra parte, para que a outra parte apresente as contra-razões. Então, veja, o juiz de primeiro grau, aquele que prolatou a decisão, aquele que tomou a decisão, ele recebe a petição de recurso, ele recebe as razões e ele recebe as contra-razões. Vamos falar, Sarinha, não em defesa, vamos falar em petição de recurso. Por quê? Porque lembra que esse recurso pode ser apresentado pela acusação também. Então, pode ser que a acusação não esteja gostando dessa decisão, ela vai recorrer, portanto, ela vai apresentar uma petição em 5 dias, e depois ela vai apresentar em 2 dias as razões. E aí, a outra parte vai apresentar as contra-razões. Então, veja, aquela parte que quer apresentar o recurso, quer seja a acusação, quer seja a defesa, do dia, Sandra, que ela receber a decisão, do dia que ela foi informada da decisão, do dia que ela foi intimada da decisão, ela tem 5 dias para apresentar aqui o recurso. Tem 5 dias para apresentar o recurso. Simplesmente é uma petição de um parágrafo. Excelentíssimo senhor juiz de direito da 4ª Vara Criminal, inconformado com a decisão de Vossa Excelência de Florestais, venho apresentar recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4º, inciso 3º, inciso 5º. Então, essa petição aqui é só para isso, para dizer, estou recorrendo. Tá? E qual é o prazo? 5 dias contados do dia em que você foi intimado dessa decisão. Depois que você apresentou essa petiçãozinha simples, você terá 2 dias para apresentar as razões, que é uma petição mais elaborada, maior, mais complexa, onde você vai explicar por que é que você quer ver aquela decisão alterada. Depois disso, a outra parte vai ser também intimada. E o que é a outra parte? Bem, se foi a acusação que recorreu, a defesa. Se foi a defesa, a acusação. Simples assim. E ela vai ter também o prazo de 2 dias para apresentar as suas contra-razões. Tá? Apresentar as contra-razões. Tudo isso é apresentado, é protocolado no primeiro grau. Já te ouço, Raul. Tudo isso é apresentado no primeiro grau. Então, a parte foi intimada da decisão, quer recorrer, falar de 5 dias, vai apresentar uma petição dizendo, juiz, o senhor não gostei da decisão, estou recorrendo. Aí o juiz vai intimá-la para que em 2 dias ela apresente as razões. Que aí é a oportunidade que ela vai ter de explicar por que ela entende que aquela decisão está equivocada. E depois, em 2 dias, a outra parte vai ter a possibilidade de falar, de se manifestar, apresentando as contra-razões. Depois de tudo isso, veja, o RESE, ele tem a possibilidade de aplicação do chamado efeito regressivo. Ou seja, a previsão está prevista lá no artigo 589. Sandra, é recurso, porque percebe só, eu estou apresentando apenas no primeiro grau, tá certo? Olha o que vai acontecer agora, Sandra.
Como esse recurso, nos termos lá do artigo 589, admite o efeito regressivo, a gente falou do efeito regressivo no finalzinho da aula passada. O juiz aqui, aquele que prolatou a decisão, ele vai ter uma possibilidade, que é a possibilidade de fazer o juízo de retratação. Nesse caso, o juiz vai ter a seguinte possibilidade. Ele pode não se retratar, ele confirma a decisão. E aí o que ele faz, Sandra? Ele vai mandar para o tribunal esse recurso. Então, veja, ele recebeu ali a petição de recurso, ele recebeu ali as razões, ele recebeu ali as contra-razões. Aí, de posse de tudo isso, ele vai ter a oportunidade, isso existe no recurso sentido estrito, com base no artigo 589, de se retratar. Exatamente, Sara, ele vai fazer isso depois que ele já tiver a manifestação de uma parte e da outra parte, na hora que ele tiver a visão completa da coisa. Então, aqui o juiz vai ter dois caminhos. O primeiro caminho, ele ratifica a decisão, ele confirma a decisão, ele diz, ele não vou mudar essa decisão. Se ele optar por esse caminho, o que é que ele faz com o recurso? Ele manda para o tribunal. E aí, Sandra, o tribunal vai julgar o recurso. Agora, ele tem uma outra possibilidade, quer dizer, olha, reanalisando, revendo a decisão, eu acho que eu errei. E eu vou me retratar disso. Eu errei. E ele se retrata da decisão. Nesse caso, ele não precisa mais mandar o recurso para o tribunal. Por quê? Porque aquilo que eu queria que o tribunal fizesse, o próprio juiz já fez. Então, a decisão aqui, olha só, era uma decisão que negou o pedido de reconhecimento da prescrição. Aí a defesa apresentou um recurso. A acusação contra-razão. Aí o juiz diz, olha, revendo aqui o caso, reanalisando o caso, eu acho que realmente é o caso de retratação. Porque eu acho que está prescrito mesmo. Aí ele vai e se retrata, modifica, altera a decisão. Então, aquela parte ganhou o que ela queria. Por isso que não precisa nem mandar para o tribunal. Claro, e aí só para encerrar, é possível que a outra parte, que ela tinha ganho e agora perdeu, apresente um novo recurso em sentido estrito. Claro que ela só vai poder fazer isso se a nova decisão também estiver no mesmo artigo 581. Mas veja, se o juiz se retratar dessa decisão, voltar atrás, modificar, ele não, aquele recurso morreu. Ele já cumpriu ali o seu objetivo. Agora, esse efeito regressivo, essa possibilidade de retratação, insisto, ela é muito excepcional. A regra é que não aconteça isso. A regra é que os recursos não tenham isso. Por exemplo, na semana que vem, que a gente for estudar os recursos de retratação, a gente vai ter, efetivamente, a impossibilidade total do juiz se retratar. Mas aqui no recurso sentido estrito, e aí um detalhe importante, anotem isso. Esse procedimento aqui que eu estou explicando para vocês, para o recurso sentido estrito, é o mesmo procedimento para o agravo de execução. Por quê? Porque a lei de execução penal, Fernando, não definiu qual o procedimento. Então, nesse caso, eu vou ter que incorporar o mesmo procedimento. Então, isso aqui vai valer tanto se eu utilizar o recurso sentido estrito, como se eu utilizar o agravo de execução. Raul, pode perguntar. Professor, tá me escutando? Uhum. Professor, são duas perguntas. A primeira é, necessariamente, as razões e as contra-razões depende da parte, por exemplo, a razão ser do Ministério Público e a contra-razão tem que ser... É sempre, a razão é de quem recorrer, e a contra-razão é da outra parte. Se quem recorreu é a acusação, ela apresenta as razões. Se quem recorreu é a defesa, ela apresenta as razões. As razões, elas explicam a tua petição de recurso. Elas são dependentes da tua petição de recurso. Então, independe da parte, né? Independe da parte. E outra pergunta, quanto tempo o juiz ele tem que se retratar da decisão dele? 2 dias, diz o artigo 589.
Tem 2 dias para dizer se ele vai manter ou não a decisão. Dúvidas mais? Ok, obrigado. Tá tranquilo? Lá no meu canal do YouTube, fora essa aula que eu vou disponibilizar lá, vocês têm pequenas aulas, são videoaulas que eu gravei, e vocês têm esse acesso fácil e rápido pelo AVA. Entra lá no AVA, tem lá aulas sobre recursos de sentido estrito. São 2 ou 3 aulas que reexplicam tudo isso que eu falei para vocês. Então é importante depois voltar, dar uma revisada, olha de novo todos esses argumentos e traz no futuro as dúvidas. Semana que vem, nós vamos começar o estudo de outro recurso. A gente vai falar na terça e na quinta, nas 2 aulas, sobre o recurso de apelação, que é o principal recurso no processo penal. Tá bom? Professor, Pois não, Raul? só a última pergunta, desculpa. Não, pergunte à vontade, querido. Em relação, por exemplo, o juiz tem 2 dias para se retratar, né? E se durante Isso. 2 dias eu fizer o recurso, vai ser nulo esse recurso? Como é que vai ser? Não, veja só. A retratação, Raul, vai acontecer depois que você já apresentou o recurso. O juiz se retrata quando ele já tem na mão o recurso. Então, houve a decisão, ele prolatou a decisão, certo? Dessa decisão, eu vou recorrer, a outra parte vai apresentar as contrarrazões, aí depois de tudo isso já no processo, depois que tudo isso já foi apresentado, aí é que o juiz senta para verificar se ele vai se retratar ou não. É por isso que a ordem cronológica é o contrário do que você está falando. Primeiro eu apresento o recurso e depois ele decide se retrata ou não. Tá bom? Entendi, obrigado. Se as contrarrazões forem apresentadas fora do prazo, o STJ tem entendido que é uma mera irregularidade. O que não pode ser apresentado fora do prazo é o recurso, que são 5 dias. Mas as razões e as contrarrazões, se forem apresentadas fora do prazo, o STJ manda que elas sejam consideradas. Tá bom? Queridos, um excelente final de semana para vocês, né? Tá? Um excelente final de semana para vocês. Fiquem bem, se cuidem. Repito, a gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira e semana que vem dedicada à apelação. Tá bom? Um beijo gigante. Eu não vou fazer chamada hoje, não. Tá? A gente faz chamada semana que vem. Mas só queria dizer obrigado.